Fala, queridos! Mais um bate-papo aqui na Academia Gaviões Podcast. Hoje eu tenho a presença de um grande amigo, Jefferson Chiesi, que é escritor e tem uma história muito bonita para nos contar. Meu querido Jefferson. Boa noite, Valdir. Muito obrigado. Quero agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra estar aqui na tua presença. Cara, muito obrigado. A honra é toda minha. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Jefferson, você tem um livro. Eu quero te fazer... Eu fiz algumas anotações aqui, que a minha memória também não anda muito boa, não. Mas você poderia contar um pouco do contexto que te trouxe essa ideia de Você Não É Todo Mundo? De escrever esse livro, Você Não É Todo Mundo? Vamos lá. O que me motivou a escrever o livro, Valdir, é a minha história de vida. De 6 anos para cá, eu tive que mudar radicalmente a minha condição de saúde. Eu fiz uma cirurgia bariátrica motivada por um tio, irmão caçula do meu pai, que eu tinha recém conhecido. E essa mudança, para ela acontecer, eu tive que mudar a minha mentalidade. Tive que aprender muita coisa. Perfeito. E colocar aquilo que eu aprendi e parte do que eu já sabia em prática. E essa transformação impactou as pessoas. Assim como você, eu me motivei na sua história, eu também estou fazendo isso pelas pessoas. E aí o que eu pensei? Eu preciso ajudar mais gente. Qual é a forma de eu ajudar o máximo de pessoas possível? Então eu pensei em escrever o livro, só que no livro eu não conto só essa história, eu conto algumas outras histórias de dificuldade da minha vida e eu conto também um método que eu sigo todos os dias para superar tudo isso e atingir os melhores resultados. Então por isso que eu resolvi escrever o livro. O livro eu tenho certeza que ele vai me levar aonde os meus pés não vão chegar. Então, o que tu espera dos leitores? O que eles absorvam desse teu livro? Que eles coloquem em prática, porque não adianta você saber e não usar o que você sabe. Eu tinha o costume, quando eu estava obeso, eu cheguei a pesar 168 quilos, de falar que as coisas não serviam para mim. Eu ia numa loja, experimentava uma roupa... Não tem roupa para... A roupa não me serve, só que hoje, Valdir, eu entendo que era eu que não servia na roupa, porque aquela roupa servia em alguém. Então, eu quero que as pessoas que tenham contato com o livro apliquem o que o livro está ensinando, porque senão vai ser só mais um livro. Perfeito. Então, o que eu espero é isso. Então, essa é o que você espera de quem vai ler o livro. A ideia é essa. O método está ali, a pessoa tem que aplicar esse método na vida dela. Caso ela não entenda o método, ela pode entrar em contato, pedir ajuda, pedir orientação. Eu vou estar acessível, assim como você me deu essa abertura de estar acessível, eu espero fazer isso por outras pessoas também. A gente tem que fazer uma troca. A gentileza gera gentileza. Isso, é. Então, a gente não pode guardar isso com a gente. Você sabe que eu também sou muito gentil com as coisas e falo, eu uso esse termo também com a minha esposa. Mas, às vezes, acontece certas coisas que ela fala assim para mim, olha, amor, gentileza gera ódio. Que às vezes nem todo mundo é gentil contigo, né? Você pratica a gentileza, o que você espera é que ela venha também de uma forma generosa e gentil contigo. E as pessoas, às vezes, nem todo mundo é assim. Mas sabe o que eu aprendi também? Cada um dá o que tem. Então, você me abriu a porta, me gerou uma gentileza. Eu vou te dar o melhor que eu tenho. Se eu tenho gentileza para te dar, você vai ter uma retribuição à altura. Se eu não tiver... Você não pode se decepcionar com isso, porque a culpa não é sua. Você fez o seu melhor, você está com a sua consciência tranquila. Perfeito. Essa é a ideia. Então, se eu der um beijo em alguém me der um tapa, é o que ela tem no coração para dar para os outros. Eu fico chateado por ela, não por mim. Infelizmente. Nessa trajetória que você começou a escrever o livro, você encontrou alguns desafios? Como é que foi para tu, Jefferson? O primeiro desafio foi escrever o livro, porque eu nunca fui escritor, né? Na realidade, hoje eu trabalho com treinamentos, palestras. Você dá palestra hoje? Hoje eu dou palestras, eu estou migrando agora para a área de desenvolvimento humano, mas a minha área profissional ainda, o que eu faço como atividade profissional, é treinamentos em segurança do trabalho. E eu faço eventos de CIPAT nas empresas, palestras voltadas em segurança do trabalho. E por conta do meu desenvolvimento pessoal,
Eu tive que aprender muita coisa e, através do que eu fiz comigo, as pessoas estão querendo saber. E eu me decidi agora a ensinar ou ajudar as outras pessoas. Por isso que eu estou me capacitando cada vez mais. Me formei na faculdade Anhanguera recentemente como coach em desenvolvimento humano. Emendei já uma pós-graduação em neuroliderança. Então, eu estou investindo nessa parte para migrar para essa área de desenvolvimento humano. Eu nunca fui escritor. Se você conhecesse o Jefferson há 20 anos atrás, se você perguntasse para ele o que ele ia fazer quando crescesse, a primeira coisa que ele responderia era que nunca iria dar aula ou ser instrutor ou ser palestrante. Eu era uma pessoa gorda, chucra, extremamente introvertida. Eu era segurança de balada, para você ter uma ideia. Eu passei por essa fase também, né? Então... Eu passei por essa fase, só que na nossa época, né? Você está com quantos anos 47. Hoje? Então, eu tô com 59. Eu fui leão de chácara de uma boate também, né? Então, eu trabalhava em rave de forró universitário. Só que eu não sabia nem ler nem escrever, mas sabia bater, né? Eu era muito ignorante. Então, eu era desses. Eu até brinco, né? Que fazer o que eu faço hoje e as coisas que aconteceram comigo não é um projeto meu. Tem a mão de Deus em cima disso tudo e cada vez mais é Ele que está me guiando para esse caminho. Então, eu nunca fui escritor, nunca tive objetivo nenhum de escrever um livro. A primeira grande dificuldade foi essa, escrever o livro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a colocar no papel algumas coisas, ideias aleatórias. Outras coisas eu fui gravando, narrando. E aí eu peguei uma pessoa profissional que transcreveu essas narrações e eu juntei tudo isso que estava escrito e mandei para a editora. A editora é que organizou tudo em capítulos, diagramou, fez correções ortográficas. A editora fez sugestões, vamos substituir essa frase por essa. A editora deu toda a assessoria nesse sentido. E aí eles fizeram a capa, eu já tinha a ideia do desenho da capa e o livro nasceu dessa maneira. Esse foi um processo, logo em seguida ao meu resultado da bariátrica, eu já comecei a ter essa ideia. Aí eu fui juntando as histórias, narrando e fui construindo o livro dessa maneira. Tá, então foi dessa forma que você acabou se superando, né? Isso. Então, e da bariátrica foi a tua inspiração para fazer o livro? É a história no livro. A minha inspiração para fazer a bariátrica foi a morte de um tio que eu recém conheci, o irmão caçula do meu pai, que praticamente o coração dele explodiu. Ele estava com 240 quilos na ocasião. Meu Deus do céu. Tanto é que no dia que ele teve o infarto, ele morava na região ali do Shopping Aricanduva e era sabe um quintal que tem várias casas? E era abaixo do nível da rua. A esposa dele chamou o SAMU foi lá, fez a estabilização dele, pranchou e não conseguiu levar para a rua, para colocar na viatura. O SAMU teve que chamar o resgate de tão grande que meu tio era. 240 quilos. No dia do enterro do meu tio, foram 8 pessoas para descer meu tio na cova. Na cova. E quase que a gente escorregou e caiu junto com ele. De tão pesado que ele era. O caixão foi especial, assim, era tudo desproporcional. Então, esse meu tio foi o que me motivou. Eu olhei assim, que ele tinha, na época que morreu, a idade que eu tenho hoje. Uhum. Eu tinha 41, ele tinha 47. E aí eu pensei, 6 anos, gente, passa voando. Será que eu não sou o próximo da família? Porque eu e meu tio, com certeza. A gente criou uma conexão muito forte, porque a gente era muito parecido. Ele é irmão do teu pai? Ele é irmão caçula do meu pai. Perfeito. E a gente era muito parecido, tanto no aspecto físico, nos pensamentos, tudo. E aí isso me tocou bastante. Aí eu pensei, será que eu não vou ser o próximo? 6 anos passa muito rápido. Será que eu vou chegar a ter a mesma oportunidade de ter a idade do meu tio? Aí foi onde eu comecei. Isso foi o que virou a chave. Esse foi o gatilho que virou. Uma consulta no vascular. Todo mundo que eu ia em consulta, eu tinha, para você ter uma ideia, pressão arterial 19/10, gordura no fígado grau 3, minha gordura no fígado estava quase virando cirrose. Meu Deus. Varizes a dar com pau. Então eu vivia em médico. Numa consulta... O seu peso era 168 quilos. Todo médico que eu ia... Eles falavam que o meu problema era emagrecer. Jefferson, você tem que emagrecer. Jefferson, seu problema é obesidade. Chegou ao ponto de eu ir no oftalmologista e ele falar que eu tinha olho gordo. Quase isso. Isso é coisa nossa de gordo, né? Bom, nós somos ex-obesos, né? Nós temos
Bom, Jefferson. Quase isso. E aí o vascular, ele falou pra mim, Jefferson, só que assim, todo mundo só falava o que eu tinha que fazer. E quem tá no vício, não é só falando que ele vai ser ajudado. Às vezes ele tem que ser pego pela mão. Só que o primeiro grande passo para um viciado é ele aceitar que ele tem o vício. Ele tem que entender, né? Tá no método que tá no livro. A primeira etapa do meu método é aceitar que você tem um problema, aceitar que você tem uma dor. E eu já estava nessa aceitação. E esse médico falou, ó, vou te ajudar. Vou te passar o telefone do amigo meu, você liga, marca uma consulta e segue o que ele vai te falar. Esse amigo desse vascular foi o Dr. Jaime que me operou. Aí o Dr. Jaime, que é cirurgião gástrico, quando me consultou, falou, Jefferson, você é apto total a fazer a bariátrica, vamos? Eu falei, vamos, doutor, tô na tua mão. E foi aí que começou o processo da bariátrica. Você não teve nenhuma complicação pós-bariátrica? Graças a Deus, Valdir, foi a cirurgia, essa foi a 9ª cirurgia que eu fiz. Eu sou todo costurado. Essa foi a cirurgia mais tranquila. Em 15 dias eu já estava apto a voltar a trabalhar. Bom, eu tive complicações a minha, né? Eu não tive tanta sorte assim. A sorte que eu tive é que eu tô vivo. Porque eu tive fístula. E naquela época, em 2009, que a bariátrica era o fervor, né? Para emagrecer. Então, tinham 2 tipos de cirurgia. Era bypass e... Sleeve, né? Eu acabei fazendo as 2. Só que eu tive fístula. E as pessoas que tiveram fístula morreram. Então, quer dizer, eu tive muita sorte. Mas sofri durante 2 anos com fístula aberta, né? Então, ainda bem que você não teve complicação, graças a Deus. Eu não precisei operar nem a vesícula ainda. Eu tirei. A minha vesícula tirou. O médico falou... Aliás, a minha esposa que teve que dar autorização, porque ele falou, vou tirar. Ela falou, vai fazer alguma coisa? Não, mano, não vai acontecer nada, não vai fazer falta para ele. Muitas vezes tirou já tira... a vesícula e tirou... Acho que foi só a vesícula só. Porque assim, eu nunca fui de comer gordura. Mesmo obeso, eu não gostava de comer gordura. Eu comia muita besteira. Eu comia gordura. Pizza, comia esfirra, lanche, pastel. Mas gordura mesmo, eu tinha repulsa de gordura. Então, eu acredito que por isso a minha vesícula não deu sinal de vida ainda. Hoje eu sei que ela não vai dar, porque com a alimentação que a gente segue depois na bariátrica, aí agora é que ela não vai. Se ela não deu sinal antes... Hoje você come bem? Eu como o correto, vamos dizer assim, porque eu era sem filtro, Valdir. Eu não comia em comida por quilo, porque não compensava. Meu prato de comida era 1,2 kg, 1,5 kg. Eu cheguei a comer 17 pedaços de pizza num rodízio de pizza. Eu cheguei a parar de ser servido numa churrascaria. Porque foram 2 horas comendo carne. Nossa. Pararam de servir minha mesa. Você sabe que eu ia na churrascaria, o cara já sabia o que eu queria. Então, era um espeto de picanha reservado todinho para mim. Meu Deus do céu. E outra, não era todos os passadores, era um único só que passava todas as carnes para mim. Porque era assim. E o pessoal que tava na mesa ficava esperando a vez dele. Tipo, o cara fazia só passando assim, ó, só descendo as fatias de picanha no meu prato. Picanha, fraldinha, maminha. E eu comia demais também. E quem tá no vício não percebe. Hoje eu enxergo o constrangimento que eu causava quem tava do meu lado. Putz, então. Igual na época que eu fumava. Eu sou ex-fumante também. Eu também. Eu parei de fumar quando eu casei, porque minha esposa ela tem bronquite asmática. E aí eu tomei a decisão de parar de fumar, logo recém-casado, tava chovendo, e eu no quintal, debaixo de um telhadinho, para proteger da chuva, fumando um cigarro. Eu falei, não tá certo isso, né? Eu poderia estar dentro da minha casa à vontade, junto com a minha esposa, mas por causa do meu vício, eu tô aqui me ferrando debaixo da chuva, tentando me proteger para fumar um cigarro. Aí eu decidi parar. Só que depois que eu parei de fumar, você começa a sentir o sabor das coisas, você tem que ocupar aqueles 5 minutos que você perde fumando um cigarro, e aí o que a gente faz? O gordo, ele não procura o que fazer, o gordo procura o que comer. E aí você toma Coca-Cola que nem água, você come doce a dar com pau, você come mais comida. 2 litros de Coca para mim, de madrugada, era pouco. Nessa brincadeira, eu engordei 60 quilos. Pum, explodi. Depois que eu parei de, não, depois que eu parei de fumar. Parou de fumar. Ah, tá. Isso foi eu casei em 2003, então foi logo nessa época. Eu pesava 110, 115, porque eu controlava. Às vezes no lugar da comida eu fumava. Mas mesmo assim eu era obeso, porque quando eu parava para comer eu comia demais. Depois que eu parei de fumar, a obesidade explodiu em mim. Você tinha olho gordo?
Eu tinha tudo gordo. Valdir, algumas vergonhas que eu já passei, vai. Entalar em catraca de ônibus, eu perdi a conta. Quebrar a cadeira, também. Mas eu já interditei um brinquedo no Hop Harry. Não acredito. Aquele cinema 3D que a cadeira mexe pra lá e pra cá. Não mexia. No meio do filme, as luzes acenderam, a tela apagou. Todo mundo, os funcionários, pessoal, vamos ter que sair que o cinema quebrou. Alguém quebrou uma cadeira aí, o cinema não funciona mais. Todo mundo olhando um pra cara do outro, quem era o único gordo lá na turma? Jesus, era o Jefferson. E aí você sai de cabeça baixa procurando um buraco pra enfiar a cabeça, não encontra. Não é fácil. Terrível. É uma sensação horrível. Fora né? vergonhas particulares, né? Que só o obeso sabe que passa. É, né? Eu até brinco, eu falo que essa cirurgia não foi só gástrica, foi mudança de sexo também. Você passou a enxergar. Passei... Pô, eu sou homem. Você tá aí! Amigo! Você existe, meu irmão. Você existe. Apolônio! Pô, é muito interessante, né? Agora eu te pergunto, pô, você com 162 quilos, você precisou fazer alguma remoção, uma cirurgia reparadora? Eu nem quero fazer. Para não dizer que eu não tenho sobra de pele, eu tenho uma pequena mochibinha aqui na barriga que eu acredito que com o exercício físico isso vá preencher. Mas não ficou sobra em peito, não ficou sobra em braço, tudo perfeito. Até os médicos, porque a gente tem que voltar no médico frequentemente, até hoje, depois de 6 anos, eu ainda faço retorno periódico nos médicos, que eu fiz lá o tratamento, a cirurgia. E até eles ficaram admirados. Não sei se é por conta da minha genética, isso pode ser um dos fatores, mas um segredo, eu até recomendo para todo mundo que estiver assistindo. Se você estiver fazendo um tratamento médico, segue à risca o que o teu médico falar. E desde o começo eu sempre segui à risca alimentação, suplementação, atividade física eu levo a sério. Então, o dia que eu não treino, eu sinto falta. Eu comecei treinando 3 vezes na semana, hoje eu estou treinando 5, 6. Eu só dou um dia de descanso para mim, porque eu também sou filho de Deus. Mas hoje o treino para mim não é um fardo, o treino é um prazer. Então, o dia que eu não treino, eu sinto falta, realmente. E então, acho que um dos fatores é isso. E eu, desde o começo do tratamento, até na pré-cirurgia, que a gente tem que aprender a comer, a gente tem que fazer uma reeducação alimentar. Não porque tem que emagrecer antes da cirurgia, mas porque se você não aprender a comer corretamente, depois da cirurgia você sofre. E tem muita gente, eu estava vendo um dado da USP essa semana, 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar, Valdir. Sim. Porque as pessoas não mudam a mentalidade. Elas pensam que pode voltar porque emagreceu, posso voltar a comer e ter a mesma vida que eu tinha antes. Eu acredito que talvez eu não tivesse tido esse problema de fístula aberta. Você teria sido um deles. Eu teria sido um deles. Eu voltaria a engordar com certeza. Só que agora o meu sistema é outro. A última foi sleeve ou bypass? A última cirurgia. Eu acredito que fez a sleeve primeiro. A sleeve foi a primeira. Porque da bypass não dá para fazer a sleeve depois. Então foi a sleeve primeiro e a bypass... A sleeve é o afunilamento do estômago. A bypass é onde ele faz uma religação com o intestino. Isso, o que ele fez? Ele ligou direto com o duodeno. Se eu tivesse só sleeve, eu engordaria tudo de novo. Porque eu tô comendo muito, eu como muito. Mas hoje o seu metabolismo é extremamente acelerado, igual o meu. Hoje, com a rotina alimentar que eu levo, eu faço sem culpa. Só que eu tenho controle. Que eu falei, hoje eu me alimento tem uma disciplina corretamente. Então, se eu tivesse essa mentalidade de hoje, lá atrás, eu não faria bariátrica. Eu faria o que eu venho fazendo agora. Ter um novo hábito de alimentar, saber o caminho certo do que você fazer para você mesmo. Porque eu comia de tudo, não tinha limite, né? Só que eu comia gordura, tu não. Dificilmente eu comia gordura, eu não gostava, nunca gostei. Eu comia mais açúcar, né? Mais massa. Doce farinha, eu era um formigão. Doce, eu não comia gordura, mas eu comia coisa calórica e gordurosa. Então, sorvete... Eu sentava em frente à TV com um pote de sorvete de 2 litros, eu acabava com ele. Assim, brincando, de boa. Enquanto eu não via o prato vazio, o pote vazio, ou o que eu estivesse comendo, era comer até acabar. Aí teve uma vez que eu tava passando mal, não sei quem tava do meu lado, falou, vai lá no banheiro, enfia o dedo na garganta que melhora. Eu falei, se coubesse o dedo, eu comia mais.
Eu era desses. Era exagerado, era sem filtro. Boa essa, Jeff. Poxa vida. Eu era sem filtro nenhum, terrível. Hoje eu vejo o constrangimento. Sabe qual foi o momento em que a psicóloga, que é uma das primeiras coisas que o cirurgião faz você passar, é psicóloga. Eu não passei por isso, tá? Não. E depois nutricionista. E um exercício que a psicóloga fez comigo que me fez impacto real, ela falou, Jefferson, durante uma semana você vai anotar tudo que você comer ou beber, o que fez você comer, qual era o seu sentimento no momento. Ela fez eu anotar tudo isso. Na próxima semana você volta aqui e a gente conversa. Quando eu cheguei para ela com uma lista e ela começou a ler aquilo para mim, eu falei, eu não acredito que isso eu coloquei dentro de mim em uma semana. Ela, pois é, isso aqui é o que você relatou. Não sei se você colocou exatamente tudo, mas tudo que você colocou aqui já é um exagero. Então foi isso que me fez enxergar. É uma das técnicas que eu uso hoje na minha mentoria, no meu treinamento. E tá no livro. No método. Não, isso daí eu não ensinei no método. Isso eu uso para quem quer aplicar o método e me procura. Eu estou compartilhando o método no livro. Então, por exemplo, você tem um problema financeiro. Lógico que você vai buscar a ajuda de um profissional das finanças, mas para entender se realmente o seu problema financeiro é porque você ganha pouco ou gasta demais, faz uma lista. Faz uma lista do que você ganha, do que você gasta. Daquilo, prioriza. O que realmente é necessário. Tá. Porque às vezes a gente gasta com coisas desnecessárias. Então eu não estou ganhando pouco, eu estou gastando errado. Isso acontece com comida. Eu até comparo. Gente, a caloria é igual dinheiro. Você tem que gastar mais do que você come. Você tem que gastar mais do que você ganha. Se você quer ter dinheiro, você tem que gastar menos do que você ganha. É um inverso, mas é uma comparação viável. Então, hoje eu uso essa técnica para fazer as orientações de quem me pede ajuda. Porque essa técnica me impactou de forma tremenda e foi o que fez eu virar a chavinha. E outra coisa que me impactou bastante, depois da cirurgia a gente fica numa dieta líquida. Sim. Só água. Eu jamais imaginava que eu ia ser sustentado por água. E a minha nutricionista, eu não culpo ela, até agradeço ela, a doutora Soraya, porque na época os protocolos mudam, que nem quem está fazendo bariátrica hoje, fica só 10 dias na dieta líquida. Na minha época eram 15. O meu foi mais tempo também. Só que a minha nutricionista me forçou a ficar 30. Na época parecia um sofrimento, mas hoje eu entendo. E foi isso que me fez eliminar 81 quilos em um ano. Então por isso que eu agradeço ela hoje. Aí, o que me fez virar essa chave também nesse momento? Eu jamais imaginei, com tanto que eu comia, que 200 ml de líquido ia me sustentar numa refeição. E me sustentava. E isso me sustentou durante 30 dias. Era 200 ml no almoço, 200 ml na janta. Essa era a minha refeição. E é água. Minha esposa cozinhava o alimento, ela peneirava no pano, que é para não ter nenhum resíduo, nenhuma fibra, nada. Só líquido mesmo. Só depois de 30 dias que eu comecei a comer uma dieta um pouquinho mais pastosa, e aí foi a evolução. Eu também, depois de 30 dias, a minha sogra fazia para mim... Eu andava até com uma garrafinha com leite e aveia, que ela fazia para mim. Fazia um mingau, mas bem mais... bem ralo mesmo, né? Então, fiquei durante muito tempo também com isso. Então, foi isso que virou a chave para mim também, nessa nova fase. Eu falei, caramba, eu comia tanto e eu me sustento com tão pouco. Para que eu vou voltar a comer daquele jeito? É verdade. E aí, depois de um ano, que a minha nutricionista falou para mim, Jefferson, agora eu tô com medo. Eu falei, por quê, doutora? Ela falou, porque agora a sua dieta tá totalmente livre. Você pode comer grão, você pode comer pimenta, você pode tomar café, porque até então eu tive essa restrição por um bom tempo. E aí ela falou, agora é com você. O que você vai fazer da sua vida é total responsabilidade sua. A minha parte eu já fiz e já fiz bem feito, porque eu já tinha eliminado os 81 quilos. Mas eu não deixei a peteca cair, eu continuo mantendo a disciplina alimentar. Hoje eu sigo uma dieta que o pessoal costuma chamar de 80-20. Então 80% da minha semana eu sou regrado, mas eu me permito aqueles 20%. Mas esses 20% tem controle hoje. Sim, não é qualquer coisa. Antigamente não tinha controle. Então, eu seguindo essa dieta, com a rotina que eu tenho de atividade física, eu tenho certeza que eu jamais vou voltar a ser obeso. É isso que eu vou te perguntar mesmo. Como é que é a atividade física na tua vida? Hoje você treina musculação. Hoje eu treino musculação. Todos os dias. Me apaixonei pela musculação. Por conta de atividade profissional, infelizmente eu não consigo ir todos os dias. Mas se puder, eu faço todos os dias. Por que eu não consigo ir todos os dias? Porque
Tem horário que eu não me vejo na academia. Se eu for para academia depois das 5 horas da tarde, eu não vou. Porque eu não sei se você passa por isso, mas é gente que fica socializando na academia. Fala, pô, socializar? Vai para um shopping, vai para um barzinho. Fica lá conversando na academia. Senta no aparelho e fica no celular. Eu tenho um ódio mortal disso. Eu gosto de chegar... Tanto é que eu treino com um fone de ouvido gigante, que ele tem abafador de ruído. Eu me isolo do mundo. A pessoa, quando vem falar comigo, para constranger ela de verdade, eu tiro o fone e falo, o que você falou? Pois não? Que é para a pessoa se ligar que eu não tô querendo ideia. Porque eu chego, faço o meu treino é 1 hora e meia. Eu acabo o meu treino, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e acabou. Eu cuidei do meu 1% naquela hora, ali eu vou cuidar dos meus 99%. Perfeito. Eu não vou ficar perdendo meu tempo na academia. Então, depois das 5 horas da tarde, eu não treino. Ou eu treino 5 horas da manhã, ou no meio do dia, tipo 10 horas da manhã ou 2, 3 horas da tarde. Passou desse horário, eu não vou, eu prefiro não ir, para não me estressar. Porque o treino tem que me fazer bem, não tem que me fazer mal. E eu passar estresse na academia, então, para mim, não vai fazer bem. Mas, por isso que eu não consigo ir todos os dias. É verdade. E, então, esse negócio de ir num horário que você não consegue treinar, aí não é, isso também não é comigo. Por isso que eu vou bem cedo. Por isso que eu vou treinar bem cedo. Eu não estou treinando bem cedo agora, só estou treinando em casa, porque eu estou afastado, né? Em razão do... O pessoal me chama de psicopata, porque 5 horas da manhã eu estou abrindo a academia. Aí... É a melhor hora, é o melhor horário. Mas você tem que treinar na Academia Gaviões, 24 horas. Eu até queria, Valdir, só que tem um probleminha. Eu moro em Mogi das Cruzes e Mogi das Cruzes, nem próximo de lá, tem a Academia da Gaviões. A mais próxima de lá é a uns 50 quilômetros da minha casa, que fica em Guarulhos, aqui na Vila Galvão. Então, olha só, pessoal de expansão aí da Academia Gaviões. Mogi das Cruzes está sentindo falta da Academia Gaviões 24 horas lá. Não é, Jefferson? Bastante. Tem um monte de academia e o pessoal de Mogi das Cruzes, lá tem bastante parque. Bastante mesmo. E o pessoal é adepto de atividade física. Então, toda academia que monta lá é sucesso. Ela tem frequência. E a Academia Gaviões, eu vejo... Porque eu conheço a Academia Gaviões há anos. Eu morava em Guarulhos antes de morar em Mogi. Eu moro em Mogi há 13 anos. E a minha família, a família da minha esposa, é de Guarulhos. E a gente conhecia ela, a primeira unidade, que é a da Vila Galvão. E... É que começou em 1973, né? Então, e a gente conhece a qualidade da Academia Gaviões. Ela é excelência. Não é porque eu sou um atleta da Gaviões, mas a Academia Gaviões, ela é excelência em academias. Não, e não é só pela qualidade da academia, mas também pelo know-how que ela tem, as pessoas que frequentam, os atletas que ela apoia, que ela acolhe. Seria uma mão na roda ter uma Academia Gaviões lá em Mogi. Com certeza, se tiver, eu vou frequentar. O recado tá dado, hein? Ó, Mogi das Cruzes está esperando a Academia Gaviões lá. É isso aí. Bom, Jefferson, e a tua fé? O que a tua fé influencia nessa sua trajetória profissional e criativa? A nossa fé não pode faltar, né? Eu sou cristão, não sou frequentador de igreja, mas eu faço a minha oração todos os dias. E eu acho que assim, o mais importante, Valdir, isso é uma opinião pessoal, tá? Não tô querendo influenciar ninguém. Mais importante do que você ir para uma igreja todos os dias é você praticar o cristianismo. Então, eu tenho muita fé nas coisas que eu me envolvo, nas coisas que eu faço e no que eu faço pelas pessoas. Então, eu procuro sempre ajudar da melhor maneira, procuro sempre dar um apoio para quem precisa, sempre da melhor maneira. Então, a fé ajuda muito nisso daí. E se você não tiver fé naquilo que você faz, naquilo que você acredita, dificilmente você vai ter resultados. Então, a fé é essencial nesse momento. E o que te define... Bom, vou reformular. O que definiria... É a palavra eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo é uma frase que a maioria das pessoas ouve da mãe quando é criança, inclusive eu. Só que nessa época, a nossa mãe usava essa frase para
brecar a gente. Então, na minha época tinha Play Center. Não sei se na época de todo mundo que está assistindo a gente conhece, mas na nossa época, né, Valdir? E parece que o Play Center tá voltando em algum lugar aí. Acho que é na cidade de Itu, se eu não me engano. É? É, eu vi alguma coisa assim nesse tipo. Poxa vida, se voltar vai ser uma maravilha, né? Nostalgia. Se voltar igual, né? E aí minha mãe falava pra mim, quando ela não queria deixar eu fazer alguma coisa, ou não tinha condições de que eu fizesse aquilo que eu queria, ela falava, você não é todo mundo. Eu falava, mãe, todo mundo tá indo no Play Center. Não, mas você não é todo mundo. Mãe, todo mundo tá ganhando uma BMX. Lembra da BMX da Caloi? Não, mas você não é todo mundo. E aí ficou essa frase. Hoje eu uso essa frase... A BMX era cross, não era? Cross, era cross, tinha aqueles pneus coloridos. Grosso, né? É. Tinha espuminha no guidão. Aí a molecada fazia até as rampinhas de barro pra sair saltando, né? É isso aí. Aí todo mundo tava ganhando. Só que aí minha mãe, como não tinha muita condição, ela falou, você não é todo mundo. Hoje eu uso essa frase para me motivar. Então, quando eu acordo, que nem eu vi que você postou hoje, a cama tava quentinha, o colchão tava me abraçando. Me abraçou. Falou, aí eu lembro, você não é todo mundo. Pode. Todo mundo dorme 10 minutos a mais. Eu vou usar isso, hein, Jefferson, agora. Você não é todo... Então, assim, hoje eu uso essa frase tanto para me brecar, para eu não ir junto com a manada, que a representação da capa é você ir... Todo mundo num sentido só. Só que aí você que tem que avaliar, aquilo tá fazendo bem ou tá fazendo mal. Às vezes é algo que vai te fazer bem e você não quer, então você não é todo mundo. Às vezes é algo que não é interessante para você e você tá indo. Não, vai ao contra, porque você não é todo mundo. Todo mundo tá comprando um iPhone 17, mas eu não sou todo mundo. Meu iPhone 15 ainda... Isso não seria remar contra a maré? Depende. Remar contra a maré... a favor de você. Então, às vezes, você está indo junto com a maré, essa maré está te afogando. Então, eu vou remar contra a maré para me salvar. Ou eu vou remar contra a maré para fazer algo que eu preciso fazer, para manter minha disciplina, para não procrastinar. E se você não conseguir remar contra a maré, você vai morrer afogado. Por isso que você tem um método para você aprender a como remar contra a maré. Não é de qualquer jeito. Se você remar contra a maré sem técnica... dificilmente você vai conseguir. Por isso que o método pode te ajudar. O método, Valdir, muitas vezes a pessoa já cumpre ele, só que ela não tomou consciência. O método não é assim, nada extraordinário. É coisa simples. Quem tiver acesso ao livro e começar a ler o método vai falar, poxa, mas eu já fazia isso. Então, só que a pessoa não enxergava. Então é um grande valor se reconhecer, singular. É isso aí. A pessoa tem que aprender a ser a dona da própria história. Muitas vezes a gente joga a culpa, a gente terceiriza a culpa. No coadjuvante. A gente fala que é o governo, a gente fala que é o mês, a semana, a gente fala que é o salário. Não, a gente é responsável Nós somos o próprio protagonista. Pelo que dá certo e pelo que não dá certo. A partir do momento que a pessoa entende isso, ela passa a dominar tudo aquilo que ela quer fazer. Ou se ela deixar de fazer, ela deixa de fazer de forma consciente. Ela fala, não fiz porque eu não quis. Não fiz porque não deu, não fui. Que nem eu até falo nas palestras, né? Todo mundo fala que não tem tempo, que nem eu antigamente falava que eu não tinha tempo de ir na academia. Hoje, como é que eu estou indo na academia todo dia? Porque eu mudei as minhas prioridades. Então, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Quer ver um exemplo? Eu ia te fazer essa pergunta, mas você tá já adiantando, já tá me ajudando. Velório. A família inteira não se reúne no velório? Vem gente até de outra cidade, às vezes de outro país. Como que arrumou tempo? Quando você tá vivo, elas nem aparecem, né? Para te visitar, ninguém vem. Para te enterrar, sim. Então, é prioridade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Como que eu tenho essa prioridade? Tomando as rédeas do meu destino, tomando as rédeas do que eu tenho ou não que fazer. Quando a pessoa entende isso, tudo muda. E o que você diria para alguém assim que vê a sua trajetória, compara com outras pessoas? Eu falo que é um grande erro, porque eu aprendi isso também. A gente se frustra que nem... Eu te admiro, Valdir. Só que eu sei que eu nunca vou ser o que você é. Através, que nem eu falo nas minhas palestras, eu não acredito em palestra motivacional. Porque o motivo é seu, não é meu. O que eu faço nas minhas palestras é contar a minha história e essa história é inspirar você a tomar atitude baseada no seu motivo. O que fez eu mudar? O meu tio. O motivo era meu. A atitude tem que ser minha.
Eu não posso pedir para você, Valdir, eu tô com vontade de fazer xixi, vai lá no banheiro para mim. Eu não posso fazer isso. Ninguém vai fazer aquilo que somente você pode fazer. Entendi. Você entendeu? Então, o motivo é seu. É você que tem que tomar a atitude de colocar o pé na escada e subir ou dar o primeiro passo naquilo que você quer atingir. Eu não acredito em motivação, eu acredito em inspiração. As coisas de fora podem me inspirar. E essa inspiração ou essa motivação, como alguns queiram continuar chamando, ela não vai te levar longe. Ela vai fazer você iniciar. É igual a primeira marcha num carro. Ela faz o carro sair do lugar. Mas o que faz o carro manter num caminho é a disciplina. Se você não engatar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, o carro vai acabar estourando o motor, ele vai ficar parando ali, não vai andar muito rápido, não vai muito longe. Então, você tem que ter inspiração em alguém. Então, ter uma pessoa que eu admiro é bom, só que não para me comparar a ela, para eu usar ela como exemplo para minha mudança, para minha atitude. Quem eu tenho que me comparar? Comigo há 6 anos atrás. Esse é o cara que eu olho. Esse é o cara que você... E eu falo, caramba, é possível. É o que eu falo para as pessoas hoje. É um caminho difícil? É. Tem gente que fala para mim, mas você fez bariátrica. Bariátrica é fácil. Não é fácil, não. Mas você com esse livro, Eu Não Sou Todo Mundo, as pessoas também podem se espelhar em você. Todo mundo pode. Que nem você falou, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria feito bariátrica. E eu tenho certeza que você conseguiria. Bariátrica não é a solução. Não é a solução, ela é uma ferramenta. Existem várias ferramentas. A ferramenta que foi recomendada para mim foi a bariátrica, mas eu já tinha tentado várias outras antes. Então, não é, você foi pelo caminho mais fácil. Não, eu já tentei tomar produto, shake, já fiz dieta da lua, dieta da sopa, já fiz tudo que você imaginar e nada dava certo. Mas foi a bariátrica que deu resultado em mim. Mas a bariátrica deu resultado em mim até 1 ano. De 1 ano em diante, a própria nutricionista e a psicóloga falou, agora é contigo. Se você não tiver disciplina, você volta a ser aquele cara de 1 ano atrás. E aí? O que você vai querer? Tudo é difícil. Eu ser gordo era difícil. Hoje, sabe qual é o meu difícil? Eu até brinco. Lavar a cabeça depois de um treino de braço. Puta, difícil pra caramba. Você não alcança. Principalmente com a orelha, não consegue. Subir uma escada depois de um treino de perna. Nossa, isso é difícil. Mas é um difícil gostoso. Eu prefiro esse difícil. Essa dor é gostosa, né? Essa dor é gostosa. Eu prefiro esse difícil do que o difícil que eu passava há 6 anos atrás. Então, qual é o conselho que você deixaria para esse pessoal agora? O conselho é que é difícil. Ninguém falou para mim, ou para o Valdir, ou até mesmo para você que ia ser fácil. Só que é possível. Se espelha em alguém, mas se compara com você há um tempo atrás. As empresas, elas fazem isso. A gente não. Por exemplo, quem é empresário ou quem já trabalhou em empresa vai entender o que eu estou falando. As empresas frequentemente fazem inventário, fazem balanço. Para que serve isso? Para saber o quanto eu cresci ou o quanto eu posso crescer. Se teve prejuízo ou não. Agora, você faz um balanço da sua vida? Dificilmente. Vou propor um desafio para vocês. Inclusive, isso é uma parte de uma das minhas palestras. Pega uma foto sua de 5 anos atrás. Eu tenho certeza que você vai olhar essa foto e vai falar, nossa, como eu era feio. Não tem quem não fale isso. Mas você sabe que eu também penso assim, eu era feio, agora eu me sinto lindo. Pois é. Agora tira uma foto hoje e olha, daqui a 5 anos, essa foto que você tirou hoje, você vai falar a mesma coisa. Quer dizer, a gente está em constante evolução. Evolução. Só que a gente não para reparar. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é uma pergunta clássica de RH. O que você se imagina daqui a 5 anos da nossa empresa? Como é que eu vou projetar meus próximos 5 anos se eu não fiz um balanço dos meus 5 anos passados? Exato. Então, se compara com você ontem e não com outra pessoa, porque você vai se frustrar. É fato, ninguém é igual a ninguém. Ou você não é todo mundo. Tá aí o recado. Você deu bem o recado, viu? Bom... e agora você... Qual é os seus planos agora para o futuro, Jefferson, com o lançamento do teu livro, que vai ser agora em agosto? Agora em agosto, dia 28 de agosto, a partir das 19 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Center Norte. Por que eu escolhi essa data? Porque é o aniversário da minha bariátrica. Nesse dia eu vou fazer 6 anos de cirurgia bariátrica, então é uma data bem marcante para mim.
Muito importante. É importantíssima, né? E a partir do lançamento do livro, a minha ideia é que o livro seja a minha ajuda para quem eu não conheço. Então, a gente vai divulgar o livro aí em diversas plataformas, de diversas formas. A ideia é que alguém que comprar o livro goste da ideia do livro e passe isso. É como se fosse um vírus, né? Que essa pessoa comece a falar do livro, a distribuir a ideia do livro, o conceito do livro. Então, a ideia do meu livro é ajudar realmente as pessoas através do conteúdo do livro, mas também através de palestras. Então, eu estou à disposição para fazer palestras. Se você tem aí uma comunidade, uma igreja, uma empresa, ou se você quer juntar alguém na tua família e fazer essa palestra. E também treinamentos. O método, eu transformei ele em treinamento, tanto corporativo, para você que quer treinar a sua equipe, ou mentoria. Se você precisa de uma ajuda, só que não está conseguindo sozinho, como eu não conseguia, né? E dependendo da ajuda, a gente realmente precisa de um assessoramento profissional, eu também estou à disposição para te auxiliar nesse sentido. Então, teu desejo é de ver a transformação dos teus leitores após ler a mensagem do teu livro, é As isso? pessoas falam, o método funciona? A primeira resposta que eu dou é depende. Porque não depende do método, depende de você. O método vai funcionar se você colocar ele em prática e você seguir a risca. E o legal do método, Valdir, é que assim, eu não trabalho sozinho com ele. Na segunda etapa do método, que é a letra P, que é pedir ajuda, eu vou orientar que essa pessoa procure, se for o caso do emagrecimento, um exemplo, vai procurar um psicólogo, vai procurar um nutricionista, vai procurar um profissional da atividade física, porque eu não sou profissional da atividade física. Então, você vai ter que seguir tudo o que eu segui para conseguir o meu resultado. Só que você não vai almejando em ter o mesmo resultado que eu. Você tem que entender que cada pessoa é única. E o seu resultado pode ser maior ou menor do que o meu. Ou até o seu objetivo pode não ser o meu, que era emagrecimento e ganho de saúde. Pode ser financeiro, pode ser profissional. Então, a pessoa tem que entender isso. Qual é o resultado que ela quer, quanto tempo esse resultado demora para ser conquistado e para quem ela tem que pedir ajuda. Porque muitas vezes eu vejo o pessoal pedindo ajuda em status de WhatsApp, em stories de Instagram. Ali não é pedir ajuda, ali é despertar a curiosidade de um monte de gente que não vai te ajudar. Porque as pessoas querem saber da sua vida, não querem saber de ajudar a você a conquistar. Aliás, o que mais tem é a gente torcendo contra. Sim. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Esse é fato. E você tem que buscar ajuda especializada. Então, eu auxilio a pessoa. Quem é o especialista que pode te ajudar? Se for numa empresa, qual departamento pode colaborar para que você atinja o resultado? Então, a ideia é essa. E agora eu vou te perguntar, nos seus treinos, a musculação, ela influenciou muito para você? Melhorou Bastante. O aspecto físico? Primeiro, o treinamento que eu faço, né, a minha atividade profissional, ela requer uma boa condição física. Para você ter uma ideia, é até engraçado a gente contar. Eu dou treinamento na área de segurança do trabalho, então eu ensino a operar uma empilhadeira. Até então, normal. Eu até brincava, né? Que a única coisa que eu tinha condição de ensinar era empilhadeira, que era o único veículo que me aguentava. Que aguentava, né? Porque a empilhadeira é de estrutura pesada, né? Mas eu também dou treinamento de brigada, que você tem que fazer primeiro socorro, você tem que carregar pessoas pranchadas, você tem que esticar mangueira, subir em escada. Dou treinamento de altura. Então você é bombeiro também? Então, eu sou bombeiro civil e eu tenho cadastro no bombeiro militar para dar treinamento para outro bombeiro civil. E aí a gente atua dando treinamento para brigadistas nas indústrias. Dou treinamento de espaço confinado, trabalho em altura e etc. Para você ter uma ideia, eu quando estava obeso, eu já entalei numa tubulação. Só que assim, eu não estava numa atividade real. Eu estava num treinamento, eu me capacitando e eu entalei. E aí o instrutor teve que me puxar de volta pelas pernas. Então, mais um constrangimento que passou. Sim. Então, já começa a primeira facilidade com a minha mudança disso. Eu ganhei muito mais exposição e muito mais condição, que nem nas minhas apresentações eu pergunto para os alunos, né, o que vocês gostam de fazer, qual é o seu hobby? Aí uns falam que é jogar bola, outros tocar música. Eu falo, eu ainda não descobri meu hobby, porque hoje eu estou conseguindo fazer de tudo. Eu consigo fazer coisas que eu não conseguia. Uma delas é andar de moto. Eu comprei uma moto na época que eu estava obeso, uma 150. A moto não aguentou subir uma ladeira comigo. Ah, não.
É muito peso pra Hoje ela, eu né? tenho uma 150 também e eu vou para tudo que é canto com ela. Então, uma das coisas que eu consigo fazer é andar de moto, subir em altura, andar de caiaque. Eu não cabia num caiaque. Hoje eu consigo andar de caiaque, eu faço N coisas. Então, uma das melhoras que a academia, a atividade física me trouxe foi essa. E outra, a credibilidade aos olhos das pessoas. Então, as pessoas que notam quando você se cuida, parece que você tem uma credibilidade tamanha Eu para os sinto olhos isso. das outras pessoas. Eu sinto isso. E o respeito... Isso me ajudou muito, até nos negócios. Porque os clientes que me conheceram obeso, eles me dão muito mais, vamos dizer assim, confiança. Eu ganhei uma certa autoridade perante a eles. Não, porque é o seguinte, você sair da obesidade mórbida para atingir o nível que você atingiu hoje, pô, é digno de respeito. Pô, se esse cara conseguiu, ele consegue tudo na vida. É isso aí. Então, Concorda? muda muita coisa. Muda para você, pessoalmente, em várias questões, até na intimidade. Os números de saúde, que nem eu falei, pressão era 19/10, hoje a minha pressão é 11/7. Você teve todas as doenças silenciosas que traz a obesidade? Eu só não tive colesterol. Não? Não, mas pré-diabetes... É porque tu não comia gordura, né? Pré-diabetes, varizes. Depois que eu emagreci, a minha perna parecia o Rio Amazonas e seus afluentes. Tinha varizes da grossura do meu dedo. O médico falou, foi a cirurgia mais longa que eu já fiz. Ele ficou quase 4 horas... Você teve a remoção nas varizes? Eu fiz. Ele ficou quase 4 horas tirando veia da minha perna. Incrível. Era feio. Eu tenho a foto do antes e depois eu até te mando para você ver. Aham. Era ridícula a minha perna, porque a gordura escondia tudo aquilo. Só que escondia e era perigoso, porque a gordura pressionava e a gente não enxergava e aquilo tudo fazendo mal. A obesidade, eu tenho uma mancha terrível na minha perna de úlcera varicose. Como é que é isso? Úlcera varicose é a necrose da carne e até a exposição óssea. Não sei se você já foi no centro de São Paulo, aquele pessoal que coloca um bife na perna pedindo dinheiro. Já viu esse tipo de situação? Já vi, eu lembro disso já na rua, eu vivi na rua, eu vi isso. Então, a minha perna era daquele jeito, só que de verdade. Então, a minha perna também ficou de verdade. No tanto que eu tenho a cicatriz na canela até hoje, que você viu o osso. Eu até, quando eu tava obeso, eu tinha constrangimento de usar bermuda em público. Hoje eu já... Agora, depois que a gente pega uma certa idade, a gente liga o F na nossa vida e vai embora. Como a minha esposa fala, tem liberdade poética para isso. A gente liga aquele botão do F, né? Dá o sinalzinho do... E vai embora. Então hoje eu não ligo. Aperta o botão do pip, né? Então hoje eu não ligo, mas eu tenho manchas feias na minha perna. Eu tenho também a cicatriz. Por consequência da obesidade. Né? Outra coisa que eu tenho de consequência da obesidade, eu tenho 8 parafusos no meu joelho direito. A minha perna, ela era valga, ela era torta para fora. É que nem o Garrincha. Isso, só que a do Garrincha era para dentro, a minha era para fora. A perna direita. E aí eu tive, jogando bola, lesão no menisco. Fui no médico, o médico falou, Jefferson, para operar o teu menisco, como a tua perna é muito torta, eu tenho que operar a tua perna primeiro para depois operar o teu menisco. Eu falei, doutor, você é que manda, você é o médico. Então o que ele fez? Ele quebrou meu fêmur, endireitou, colocou uma placa de metal e 8 parafusos. E aí na mesma cirurgia ele operou o meu menisco. Eu fiquei nessa brincadeira 2 anos afastado, 6 meses sem pôr o pé no chão e 3 meses fazendo fisioterapia. E mesmo assim, eu não recuperei a mobilidade e a força. Tanto é que na academia eu faço unilateral, mas a musculatura da minha perna direita não iguala com a da perna esquerda. Eu tenho esse problema também. Eu operei o cisto de menisco da cabeça do perônio do meu joelho direito. E a minha perna esquerda é maior. A minha não acompanha, a direita não acompanha a esquerda. A musculatura é rígida, é firme, mas ela não cresce. Porque ficou muito tempo... E eu acredito que é por causa dos parafusos, que eu tinha que ter tirado com 1 ano e meio de cirurgia. E por conta da atividade profissional, tá aqui dentro, eu não consegui tirar. Agora o médico falou que não adianta, porque já criou osso por cima. Calcificou, né? Agora então, tem que aguentar. O corpo, para te proteger, acaba criando aquele calo ósseo. E eu não tenho a mobilidade, eu não consigo dobrar a perna tanto. Mas não tá dando mancada não, né? Só quando muda o tempo.
Ai, que Quando bacana. muda o tempo, a gente sente alguma dorzinha, ou quando força muito na academia. Então eu falo para profissional que me monta os treinos para mim lá, eu falo, ó, pega um pouco leve no treino de perna, não põe tanta coisa assim, a fundo mesmo, essas coisas eu peço para ela não colocar. Até um leg press ela vai, um agachamento mais de leve, porque eu não consigo forçar por causa dessa. Bom, na Academia Gaviões, se tu treinasse lá, uma hora ela vai logo para Mogi. Logo ela vai estar lá em Mogi. Você vai ver, lá tem equipamento até para sua orelha. Eu vou te dizer, tem equipamento para tudo quanto é parte do seu corpo, né? Pescoço, até para canela. Eu não lembro o nome da nossa musculatura da canela. Tem até para canela lá tem, né? Então, quando ela for lá para Mogi, você vai ver. Aí isso vai ficar grande. Aí funciona. Grande você já é. Você tem 1,90 1,90 m. Nossa senhora, hein? Pequenininho, né? É isso aí, meu querido. Imagina um cara de 168 kg, 1,90 m. Tinha que ser segurança, né? Era a única coisa que... Mas amedronta, né? Amedronta. Os caras olham assim, pô, cara... Era só por medo, porque se tivesse que correr... Mas é incrível como o shape impõe respeito, né? Impõe respeito. Hoje eu sou mais respeitado do que antes. E gozado, Valdir, que assim... Por isso que o acompanhamento psicológico é importante, né? Quando eu comecei o meu processo de redução de peso, de tamanho, eu achava muito estranho, porque eu me olhava no espelho e eu não me via. A gente foi, depois que eu voltei a frequentar ambientes familiares, porque eu me restringi total. Eu fiquei, e aí conciliou, porque eu operei em 2019, em 2020 veio pandemia. Então eu me confinei em casa. E quando eu voltei a aparecer para a sociedade, até para os vizinhos, familiares, eu já estava magro, porque em um ano eu já tinha eliminado os 81 quilos. Festa de família, o pessoal via minha esposa e falava, a Luciana trocou de marido? Aí, não, é o Jefferson. Jefferson, mostra o que você me mostrou hoje. Olha só, gente. Mostra aí. Vou falar, meu amigo Rafael Black. Olha, porque você não é todo mundo. Você não pode ser todo mundo. Olha lá. O antes dele nem parece com ele. Olha que diferença. Olha que mudança. Aqui eu tava com 168 quilos. Aqui foi quando eu comecei... A ter a consciência de que precisava perder peso. Já tinha feito aí o primeiro acompanhamento com o cirurgião. Você teve que diminuir de peso para operar? Não, eu precisei reaprender a comer. A diminuição de peso você operou primeiro a natural. cabeça, né? Primeiro, né? A diminuição de peso é natural. Por exemplo, eu operei em agosto de 2019. Eu fiz a minha primeira consulta em maio. Deu 3 meses e meio, mais ou menos, até a cirurgia. Nesse processo de reeducação alimentar, eu eliminei 20 quilos. Então, o emagrecimento é consequência de uma alimentação correta. Eu, em vista de outras pessoas que a gente vê fazendo bariátrica, eu não tive essa necessidade de emagrecer para fazer a cirurgia. O médico já me declarou apto, ele só precisava da aprovação dos outros profissionais, né? Eu tive que passar por psicólogo, cardiologista, nutricionista. Foi aonde eu descobri o câncer na tireoide. Foi nessa vistoria pré-operatória que detectou que eu estava com câncer na tireoide. Olha aí, gente. Você não é todo mundo. Olha só o que eu ganhei. Meu, eu fiquei muito surpreso com isso. Olha só. Olha a foto que o cara tem minha. Olha só. O Valdir antes. Aqui o Valdir já tinha emagrecido também um pouco. E aí, depois da bariátrica, eu consegui encontrar com o nome dele, Nicolau? O Apolônio. É o Apolônio. Mas olha aqui, a gente, ó. O Valdir antes e o Valdir hoje. O Valdir depois. Olha que bacana. Eu ganhei do meu querido. E olha só. É que eu tô sem treinar, né? Mas, ó. Ontem eu tive a presença da Silvia Massuto. Nossa senhora, 80 anos a mulher tem, precisa ver o shape dela. Vai pro ar, tu vai ver também. Caramba. O bate-papo. Tem 80 anos, ela foi bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. E em 1990, nos anos 90, ela começou a fazer musculação aos 40 e poucos anos. Hoje ela com 80 anos, vai fazer 81 em agosto. Meu, o shape da mulher é invejável. O que é a musculação na terceira idade?
dos 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, é muito importante. Quer me falar um pouco da importância? Você, Jefferson, que é um cara que eu vi que manja bem, qual é a importância da musculação na nossa vida depois dos 40 anos? Uma coisa que é fato é que, assim, o ser humano, ainda mais nos dias atuais, a gente tem um prazo de validade. E no meu caso, até os meus 40 anos, eu não tinha nada. Não tinha pressão alta, não tinha problema de saúde nenhum. Foi incrível, foi bater 40 anos, comecei a sentir dor em articulação, a pressão explodiu. Então, hoje, com 47 anos, eu não sinto nada disso. Eu tenho certeza que não é só o fato do emagrecimento. Eu complementar com fortalecimento muscular é essencial. Se eu tivesse, agora eu vou falar o que você falou há pouco tempo atrás. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há 6 anos atrás ou até mais, eu tenho certeza que a minha recuperação, que nem eu vi que você pôs na postagem hoje, se não fosse a minha musculação, a minha recuperação da cirurgia não teria... Eu estaria acamado. Tanto sucesso. Eu teria, então, assim, eu estaria acamado. Musculação ou atividade física em geral é vida, é saúde. E o ser humano, Valdir, ele foi criado para se exercitar, para se movimentar. Quando a gente fica parado muito tempo, a gente atrofia. E isso não faz bem. Então, a gente tem que ter músculo que é para sustentar nosso esqueleto, para dar força, para dar longevidade, para dar vitalidade, disposição. Isso altera tudo no nosso organismo, até a questão mental. Tanto é que agora, né, tem essas questões aí em evidência de saúde mental. Até nas empresas fazendo o que eu faço, tem nas NRs a questão de doenças psicossociais. E uma das principais recomendações dos médicos é atividade física. Tanto é que as empresas agora vão ser obrigadas a fazer aí algum tipo de providência para os funcionários. Hoje pela manhã, eu estava tomando café com a minha esposa e ela fez um comentário comigo, né? Que as empresas precisam... vão passar por um processo das pessoas que têm problemas, pessoas que têm depressão, sim, que têm alguma deficiência física, e agora eles vão fazer visita nessas empresas para ver como é que... se a empresa está apta para atender um cara como esse. É isso aí. É. Então, a empresa que não tiver lá a sua academia, não tiver lá um plano de academia... A minha esposa na empresa faz aquela ginástica laboral. Ginástica laboral. Laboral. Ginástica laboral é para preparar o dia do funcionário. Então, ela prepara, ela aquece, ela alonga... ela ensina uma postura correta, mas a ginástica laboral não fortalece músculo. Entendeu? Então, ela precisa ter uma atividade física constante, porque a ginástica laboral é pontual. Você faz no início do seu trabalho, igual a gente quando acorda não espreguiça. Sim. Isso é uma ginástica laboral. Agora, a gente tem que fazer um fortalecimento específico. Se você não quer puxar peso, faz lá um movimento que te força o músculo a trabalhar, como se fosse um pilates, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. Mas você tem que ter um trabalho, assim como a gente não trabalha a nossa mente, a gente não estuda, a gente não está em constante movimentação mental, nosso músculo também ele trabalha dessa mesma maneira. Trabalha dessa forma. Dessa mesma maneira. Eu vou te perguntar uma coisa. Em um determinado momento, antes de começar esse bate-papo, você me falou que teve câncer na tireoide, não é isso? E você tirou. Tirei. É uma das histórias que eu conto no livro. Na realidade, eu só descobri que era câncer depois que eu fiz a cirurgia. Então, na preparação da bariátrica, detectou um nódulo na minha tireoide. Fez o exame de puncionamento e deu que era benigno. Então, o médico, o especialista de cabeça e pescoço, ele falou, ó, continua o seu tratamento da bariátrica, vamos deixar isso aí mais para o futuro. Como entrou pandemia na ocasião e não podia fazer cirurgia eletiva, essas coisas, então ele empurrou realmente com a barriga. E em 2021... Procrastinou você? Procrastinou, mas assim, não por vontade dele. É porque o exame deu que era benigno, e não tinha como fazer se não tivesse uma justificativa plausível até então. Aí depois que voltou às cirurgias eletivas, eu voltei nele, estava maior. Tinha dobrado de tamanho. Tá até a foto no livro, tava um caroço. Mas o benigno não dobra, né? Então, aí ele achou estranho. E estava começando a me prejudicar a voz. Estava me deixando muito rouco. Como eu trabalho com treinamento, eu falo às vezes das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu estava chegando em casa sem voz. Tava ficando complicado mesmo, até o meu trabalho.
E aí ele falou, não, vamos tirar. Já que está crescendo, vamos tirar. Só que o que ele fez? Ele tirou metade. Isso foi em junho de 2021. Tirou metade. Pegou o nódulo e mandou para biópsia. E aí deu que era câncer. Era um folicular maligno. Era raro. E aí ele, em 2 meses, não deu nem para recuperar direito. Ele falou, vamos fazer uma nova que é para fazer uma limpeza na região do seu pescoço. Aí ele fez uma outra cirurgia aqui e ele fez um esvaziamento no pescoço. Essa foi a técnica que ele falou para mim. E aí, depois de alguns meses, em fevereiro de 2022, eu tomei de forma preventiva uma dose de iodo radioativo, que é para matar qualquer chance de ter metástase no organismo. Iodo radioativo. Eu fiquei num preparo 30 dias sem comer iodo, então o sal era sem iodo. Todo o alimento era preparado em casa sem iodo nenhum. Para que quando eu recebesse esse iodo, o iodo já fosse direto atacar qualquer tipo de célula cancerígena que eu tivesse. Né? E esse iodo ele tinha uma radiação. Tanto é que eu fiquei internado 3 dias no hospital, trancado num quarto de chumbo, porque a médica, assim que ela me aplicou, ela falou, agora você virou o sol. Quem tocar em você se queima. Aí, quando eu voltei para casa, depois de 3 dias, eu ainda fiquei 1 semana isolado num quarto. Eu não pude nem pegar meus gatos, nem meus cachorros. Minha esposa não podia chegar perto de mim. Tanto é que quando ela me levou para casa, eu fui no banco de trás para ficar distante dela. E eu ia no banheiro, eu tinha que dar 3 descargas por prevenção. É, sim, eu sei. Prato, copo, roupa de cama, de banho, era tudo separado. Durante 1 semana, que é até a radioatividade dissipar em mim. Foi assim, para a cabeça, né, é um pouco complicado. Mas eu sei que isso era necessário e era uma questão momentânea. Mas eu tive que fazer esse procedimento. E hoje eu faço acompanhamento a cada 6 meses, até porque eu estou tomando o hormônio que a tireoide produziria em mim. Então, aí o médico foi dosando esse hormônio, né? E hoje eu estou tomando outros suplementos por conta da atividade física. Eu sempre peço autorização para o médico. E é isso que eu quero saber. A atividade física tem te ajudado muito. Em relação à tua saúde, em relação ao câncer que você teve. Muito, porque a alimentação que eu tive hoje... Essa semana eu vi uma reportagem também. Até o Dr. Rafael Zapata, que ele é lá de Mogi, que ele é um oncologista que me acompanhou numa época. Ele colocou nas redes sociais dele que alimentos embutidos fazem mais prejuízo à saúde do que cigarro. E era tudo que eu comia. Era salsicha, era mortadela, era presunto. E é o que a maioria da gente come no dia a dia. Tá fazendo mais mal do que cigarro. Tem gente que pensa, só cigarro dá câncer. Não, o alimento dá câncer. Então você associa uma alimentação adequada, dentro do que for possível, e uma atividade física. O teu próprio organismo combate qualquer coisa ruim que queira aparecer. Até gripe. Você suou, a gripe vai embora. Aí que maravilha. No exercício físico, e aí durante o exercício vem aquela questão mental. Você esquece do problema. Tem gente que para esquecer do problema vai para um boteco beber. Eu não, eu vou pra academia. Nós vamos fazer terapia na academia. Quando eu tô puxando ferro, eu tô pensando na próxima série. Eu tô pensando em qual é a carga que eu vou usar agora. A academia para mim é uma grande terapia. Já chegou o caso, Valdir, de eu chegar para treinar com dor de cabeça. E eu acabar o treino e a dor passou. Sem eu tomar remédio. É incrível. A academia hoje, para mim, é sensacional. Para todo mundo que resolve cuidar da saúde, é o melhor remédio, a melhor terapia. Eu, depois da bariátrica, eu virei alcoólatra. Teve um conhecido meu que ele também... Porque assim, a doutora explicou que a gente não elimina um vício, a gente muda de vício. Substitui. Então tem gente que vicia em comprar roupa, tem gente que vicia em jogo, tem gente que vicia em sexo, tem gente que vicia em álcool... Porque aquilo já está guardado dentro de você, você só aflorou. E aí você para de comer, até porque o pós-bariátrico não aguenta comer tanto, pelo menos por um período, ele começa a fazer ou potencializar aquilo que ele consegue fazer. Que gera uma certa recompensa ou fuga para ele. Eu bebia muito. Eu bebia bastante. Porque isso é o Só que eu consegui, depois de ter problema com o coração, eu consegui me controlar e sair disso, né? Mas eu não dei trabalho. Na verdade, eu estava acostumado a beber mesmo. Estava bebendo uísque todo final de semana. Uísque Red Bull. Meu coração também não aguentou. Aí pesa, né? O pessoal fala que o energético está matando. Não, o energético em si, ele não mata. Mas se você mistura... a mistura... Tem gente que toma energético com pré-treino. Aí... força. O cara turbina, o cara já tá tomando um pré-treino que tem tudo quanto é cafeína, né?
Aí força. E o cara força dobrando a... Tomar energético, toma energético. Quer tomar pré-treino, toma bem. Que nem tomar energético com álcool. Diz que é o maior crime que a pessoa comete com o organismo dela. Porque o álcool, ele abaixa E o energético acelera. Então, Mas foi isso que aconteceu comigo. você tá deixando o seu coração maluco. Eu chegava no final de semana, eu abria uma garrafa de uísque, colocava 80% de gelo, 10 de uísque e 10 de Red Bull. Mas tinha até uma receita. Sim, mas era para mim, aquilo descia como um refrigerante gostoso, sabe? E eu ia tomando aquilo lá, mas só que eu tomava meia garrafa no sábado e meia garrafa no domingo. Quer dizer, eu tomava a garrafa inteira. Imagine só o teor de álcool que eu mandava para dentro. Né? O gelo e o Red Bull me acelerava e o álcool... Então, quer dizer, o meu coração não estava entendendo nada. Ia do 8 a 80 Exatamente. em segundos. Então, aí eu parei. De vez em quando eu vou no mercado, eu falo para minha mulher, me deu vontade de tomar, então, mas só pego uma latinha. Antes eu tinha estoque, né? E eu ganhei uma garrafa de uísque esses dias dela. Eu meio que bucana, você gosta? Você não bebe, né? Então, o uísque, assim, bebida forte, destilada, eu gosto de tomar cerveja. Quando eu estava obeso, eu prezava pela quantidade. Então, eu tomava uma caixa, 2, se brincar. Hoje, eu não deixei o meu gosto pela cerveja, mas hoje eu tenho muito mais controle. Você é ponderado, né? Então, assim, eu tenho o que eu chamo de dia do lixo. Só que não é o dia do lixo, é o momento do lixo. Porque a gente não consegue fazer besteira o dia inteiro. Então, eu tenho uma refeição livre na semana. É a dieta 80-20 que eu costumo seguir. E nessa permissão que eu me dou... nessa folga, nessa reeducação alimentar, eu tomo no máximo 2 garrafas de cerveja. Então vai dar o quê? 1,2 litros de cerveja. E aí o que eu prezo? Pela qualidade. Então eu me apaixonei por cerveja artesanal. Então, onde tem cerveja artesanal, eu compro, eu gosto de degustar e eu saboreio. Então eu tomava em 2 horas... uma caixa, 2 de cerveja. Hoje, em 2 horas, eu tomo essas 2 garrafas, porque eu tomo a concentração de uma cerveja artesanal é outra também. Eu tomo aproveitando, então... Tem mais sabor. E o alimento que eu consumo junto com essa cerveja também, que eu chamo de dia do lixo. Mas, às vezes, você compra lá alguns espetinhos, então, normalmente, é uma proteína que está acompanhando. Não é nada assim tão lixo, né? Que nem antigamente a gente ia para os fast food da vida. Eu já vi em alguma propaganda aí a cerveja até com proteínas. Tem cerveja com proteína. Olha aí, eu tenho que procurar essa cerveja aí. Você quer falar um pouco mais do teu livro, meu irmão? Vamos lá, o livro já vai ser lançado agora em agosto. Ele está à venda, está em pré-lançamento. Qual é a diferença, Jefferson, de pré-lançamento para lançamento? O pré-lançamento, a gente vende o livro com desconto. Então, ele está saindo nesse momento, até o dia 28 de agosto, com 20% de desconto. A partir do dia 28 de agosto, às 19 horas, que é o lançamento oficial na Livraria da Vila, do Shopping Center Norte, aqui em São Paulo, ele vai passar a ser vendido no preço cheio, no preço integral. Conseguimos desconto? Conseguimos, para quem comprar em grandes quantidades. Qual é a minha estratégia, Valdir? Como eu trabalho hoje com treinamentos em segurança do trabalho e a gente atende muitas empresas grandes, eu estou sugerindo para o RH ou até para a segurança do trabalho dessas empresas comprar o livro para dar de presente em CIPAT ou em evento corporativo de final de ano. E aí junto, quem se interessar, a mentoria ou treinamento corporativo e palestras também para agregar nesses eventos que as empresas fazem. E aí, para a empresa que consegue comprar em quantidade, a gente consegue negociar um desconto bacana na editora. Mas para quem for na livraria ou comprar pelo site, que está à venda também lá no meu Instagram, no @jchiese, vai ter o link para quem quiser comprar. Aí vai pagar o preço cheio, aí a gente não consegue dar desconto. Pega com desconto agora no pré-lançamento. A partir do dia 28, não. E lá você vai estar autografando todos... Lá na Livraria da Vila, quem comprar o livro lá, a gente já autografa, já faz a dedicatória que a pessoa quiser. Se a pessoa comprar pelo site, que está lá no meu Instagram, e pedir para fazer uma dedicatória, um autógrafo, a gente consegue mandar também. Consegue? Consegue mandar. Manda, você consegue fazer na hora? Não, a gente manda, porque aí muitas pessoas vai pelo correio, né? Quem tiver o contato direto comigo, eu até recomendo, né? Pega direto comigo, porque aí não paga o frete. Porque se você comprar pelo link, o link automaticamente já te calcula o frete. Então, se você tiver um contato direto comigo, que tiver acesso para pegar o livro na mão,
Que nem eu trouxe o do Valdir, eu já fiz aqui uma dedicatória e um autógrafo para ele. Aqui. Ao vivo aqui. Tá aqui. Aí é melhor, porque você não mostrar paga o aqui, frete. Ó. Tá aqui a dedicatória dele, ó. Posso ler? Pode, fica à Com vontade. todo carinho aqui, ó. Para um amigo e ídolo Valdir. Para o amigo ídolo Valdir. Olha aí, ó, que moral. Gratidão por me ensinar cada dia a fazer o meu 1%. Que essa obra seja tão inspiradora e transformadora para você quanto a sua história foi para mim. Sou seu fã, Jefferson Chiesi. Cara, muito obrigado. Olha, emociona, arrepia, gente. Jefferson. Isso é de cara, coração. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Todo dia nós estamos lá fazendo o nosso 1%. É isso aí. Eu tenho certeza que... E pode ter certeza que isso está inspirando muita gente. É que assim, eu sou meio cara de pau, né? Eu já mandei mensagem, eu marco nas minhas postagens, eu devo até encher o saco do Valdir, porque não todo dia que eu vou para academia, não enche o saco porque eu marco ele. Você faz parte desse... E eu sou cara de pau, eu já falei, Valdir, eu quero treinar um dia com você. E aí ele me chamou para estar aqui, assim, uma pessoa extremamente humilde, acessível, e é uma pessoa que tem moral para falar qualquer coisa. Se ele me puxar minha orelha, se ele falar para mim, Jefferson, faz assim que você está fazendo errado, com certeza eu vou seguir, porque ele tem moral para falar o que, qualquer coisa. Nossa. Com recomendação à saúde, a melhorar o físico, a alimentação. Então a gente tem que ter inspiração, a gente tem que ter exemplos, só que a gente não pode se frustrar se não conseguir o mesmo resultado de quem você se inspirou, porque você é único, você tem um resultado que é só seu. Então eu vou me basear na história dele, vou me basear nas coisas que ele faz para que eu tenha as minhas conquistas, para que eu tenha as minhas coisas. Essa é a ideia. E eu agradeço o Valdir pela humildade que ele tem e por ter essa disponibilidade de receber a gente, porque poderia ser igual muito artista que a gente vê aí, que ignora fã, que só pensa no seu próprio ego, que só olha para o seu umbigo. Não, o Valdir, ele desprendeu, ele poderia estar na casa dele essa hora, do lado da esposa, curtindo a família, mas não, ele se disponibilizou a estar aqui, me receber e ouvir a minha história, mostrar o meu livro, e a gente está compartilhando esse momento aqui. E isso pode ter certeza, não tem preço que pague. Cara, não sei nem o que eu vou te falar. Estou extremamente lisonjeado com isso, meu irmão. Só falta realmente o dia que a gente conseguir treinar junto. Nós vamos treinar. E se tudo der certo na Gaviões de Mogi. Olha que legal. Seria pessoal de expansão em Mogi das Cruzes. Tá esperando a Academia Gaviões 24 horas lá. Também o pessoal de Mogi fique super à vontade. Mogi não tem academia 24 horas, viu? Não tem? Não tem. Então e se tivesse, porque às vezes eu acordo muito cedo. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã. Às vezes eu perco sono na madrugada. Se eu tivesse uma academia 24 horas, tem muita gente que quer treinar de madrugada. Porque todo lugar tem vida noturna. Tem gente que dorme durante o dia porque trabalha à noite. E quando tá de folga à noite? Quer treinar, poderia treinar. É verdade. O pessoal de expansão da Academia Gaviões, com certeza vai até Mogi, vai montar uma academia lá. E você vai estar na inauguração. Vou, com o maior prazer. Eu irei com o maior prazer, pode ter certeza disso. E a hora que o médico me liberar mesmo, que eu tiver 100% para treinar com qualidade na academia e com performance, nós vamos treinar lá. Apesar que é aquilo que eu te falei, você no seu treino que você está hoje, eu tô no seu nível. Porque eu tô frango ainda. Nossa, apesar de já fazer 5 anos que eu tô treinando, mas eu ainda... É porque tem algumas ressalvas. Eu não tô no potencial ainda. Mas você vai. É só seguir meus conselhos. Você vai ver onde você vai parar. Com 1,90 m, mas não vai ter porta que você vai conseguir. Vai virar o segundo Bitelo? O Bitelo já tem uma força de natureza, né? A dele é diferente. De natureza, né? Então... Eu já cheguei a ter essa força também, porque eu fui ajudante de pedreiro. A minha força é psicológica. Qual foi a dose mais cara de bebida que você já tomou na sua vida? Foi o iodo radioativo que eu tive que tomar. Olha só, quanto custa uma dose dessa? Uma dosezinha de... Eu brinco que foi 50 ml, mas a médica injetou com uma seringa, então acho que não deve ter chegado nem a 10 ml. Deu R$5.000. Isso em 2022. E não é a melhor bebida do mundo. Não foi a melhor bebida do mundo. Inclusive, ela teve que injetar praticamente na minha garganta, porque se eu pegasse no lábio ou na língua, queimava. Queima.
Aí assim que ela injetou, ela me deu água para beber. É radioativo. É extremamente poderoso. E na hora ela mediu, ela distanciou e mediu, ela falou, pronto, você já tá radioativo. E como é que você tá hoje, Jefferson? Você tá bem? Se sente bem pra caramba? Muito bem. Confiante? Nossa, Isso não te pertence mais. É outra situação. A gente até brinca, né, Valdir? Eu não tenho ambição de ser bodybuilder. Eu acho que assim, não é minha ambição. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de treinar, eu acompanho você, acompanho outros halterofilistas, mas eu não tenho essa ambição de estar nesse mundo. Eu quero estar nesse mundo, mas para minha satisfação pessoal. Até a gente brinca, né? Que a gente treina pra ficar bonito pelado. E hoje eu tô gostando do que eu tô vendo pelado. Você já até viu o Apolônio? O Apolônio. Então isso é fantástico. A ideia é essa. Eu tô me sentindo extremamente bem, disposto. Consigo fazer aquilo que eu desejo fazer. Eu faço minha atividade profissional. Na minha atividade de descanso ou no meu lazer, eu consigo realizar aquilo que eu quero. Que bom. Subo uma ladeira sem cansar. Carrego aquilo que eu preciso carregar. Tem limitação? Todo mundo tem. Ninguém é 100%. Mas em comparação com o Jefferson de 6 anos atrás, eu me sinto um garoto. É como se eu tivesse 20 anos de novo. Parabéns. Acho que nem quando eu estava com 20 anos eu tenho a condição que eu tenho hoje. Com a experiência e o pensamento que eu tenho hoje. E isso é o que faz a diferença. Parabéns. Meus parabéns. E a minha ideia é justamente o conceitos que você segue, né? É pensar na minha velhice. Então, sim, envelhecer com qualidade de vida. Essa semana eu estava na rua com a minha esposa e eu parei numa faixa de pedestre, um senhor atravessando com uma bengala. Ele demorou 5 minutos para andar 3 metros. Olha, eu falei para ela, tá vendo por que eu treino? Que é para não ficar igual aquele cara ali. Exatamente. Entendeu? Então, para levantar de um vaso sanitário, para levantar de um sofá, para aguentar pegar alguma coisa que está caindo no chão. Carregar uma sacola de mercado. A ideia agora é essa. Ou até mesmo para me recuperar de uma lesão, porque eu posso sofrer uma queda a qualquer momento. Idoso, às vezes, desequilibra. Não é nem por conta da condição física, às vezes por desequilíbrio mesmo. Desequilíbrio, É normal. Mas a recuperação, quando você tem uma constância... o labirinto sai, aí o cara cai, se machuca. E cada queda de idoso, você sabe que leva a óbito. Então... tem que tomar muito cuidado mesmo. Entendeu? Então, a atividade física é importante, mas a alimentação, a suplementação correta e o descanso também é importante. Então, você tem que conciliar tudo isso daí. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. É um sistema. E a gente tem que entender esse sistema. É igual um carro. Você tem que entender como é que funciona o carro para você conseguir conduzir ele de maneira correta. Então, se você não entende como é que funciona o seu sistema, você vai tratar o seu corpo, a sua vida de forma errada. De forma errada. Falou tudo. E a resposta vem, a conta chega. Então, qual é a conta que você quer pagar? Você quer pagar a conta de ir para academia ou fazer uma atividade física, ou você quer pagar a conta de hospital, ficar acamado ou debilitado? É aquilo que eu falei, tudo é difícil. Cada um escolhe o seu difícil. Antigamente, difícil para mim era levantar da cadeira, ela ficar 8 horas em pé e a perna não inchar, era subir uma escada, uma ladeira. Hoje, o difícil para mim é lavar a cabeça depois de um treino de braço. É subir uma escada depois de um treino de perna. Que esse difícil é satisfatório, né? É um difícil saudável. Então, tem gente que não quer passar pelo difícil que eu passo hoje, que você passa todo dia. Tem gente que prefere ficar prostrado num sofá, comendo sorvete, que nem eu fazia. E ainda critica, né? Se vê a gente, ainda fala mal. Ainda quer falar mal da gente. Né? Aí fala que você tá grandão porque você toma bomba, que você emagreceu rápido porque você fez bariátrica. Aí fala um monte de asneira. Eu já recebi vários comentários como esse. Você é fácil, com bariátrica é fácil. Tomando bomba é fácil. E eu respondo, toma e fica igual. Quero ver. Prova. Não me inveje, trabalhe. Faça o seu melhor. Você não é todo mundo. As pessoas querem ser igual a você, mas elas não querem fazer o que você faz. O que você faz, é verdade. Isso é fato. É aquele ditado, né? Todo mundo vê os tombos, né? Que nem eu falo. Vê as pingas que você toma. Academia é bom? É bom. Mas o melhor é você frequentar, não é só se inscrever. Tem gente que se inscreve e não vai. Não vai. Só gasta o dinheiro e não vai, fica procrastinando. E não é legal. Não adianta. Bom, meu irmão,
Chegamos a mais um final de um bate-papo. Foi maravilhoso. Adorei a sua presença. Você não sabe como eu tô aqui por dentro, Valdir. Tô Agradeço feliz demais pelo presente, principalmente pela sua dedicatória. E muito lisonjeado por fazer parte disso aqui, né? E você tá no agradecimento do livro, não é só na dedicatória, não. Você tá nas páginas do livro também. Sério? Sério. Você não é todo mundo. Está vendo só que maravilha? Eu acredito que Deus tem um grande propósito para nós. É isso, né? aí. E você vai transformar a vida de muita gente. Já vem transformando. Amém. Né? Assim como você transforma de muita gente, inclusive a minha. Uma pessoa... Mesmo sem imaginar. Então, eu fico lisonjeado com isso, porque isso é transformador. Eu nunca pensei nisso, né? Eu nunca trabalhei para isso. Então, isso aconteceu. Então, uma pessoa, para mim, já é muita coisa. É muito importante, né? Então, isso aqui vai trazer uma mensagem muito boa para quem está escondido, para quem tá atrás do armário, também não quer sair, né? É isso aí. Então, meu irmão, fico muito feliz por isso, cara. Qual que é a ideia, o conceito do livro? É a história de uma pessoa comum, porque nós somos pessoas comuns e todo mundo se visualiza em algum momento com a nossa história. Você atinge as pessoas através das redes sociais. Eu não tenho essa facilidade, esse acesso à rede social. Eu sou meio broco nesse sentido. Então, qual foi a maneira que eu encontrei de eu chegar em quem eu não chego ou em quem eu não consigo chegar? O livro. Através do livro. Então, é aqui que você está expressando o que você quer, né? E é muito importante você entender também, né? Porque às vezes você olha, lê, relê. Então é um conselho que eu dou. Leia, absorva, não entendeu, leia novamente. Porque é dessa forma que a gente acaba aprendendo e entendendo, né? Porque às vezes você está lá parado e você escuta um comentário de alguém e parece que ele está falando diretamente para você, né? Então a pessoa tem que... E o método, Valdir, ele é cíclico. A pessoa aplica o método e dependendo do objetivo da pessoa, ela tem que fazer a manutenção. Que nem eu emagreci. Só que se eu não fizer manutenção na minha dieta, eu volto a engordar. Então eu uso o método que está no livro todos os dias da minha vida. Quando você chega na última etapa do método, que é a letra R é reavaliar. É um ciclo. Então você tem que voltar lá para a letra A do método aprender. Cada letra é um processo. Você chegou na última letra, você volta para a primeira. E você tem que ver o que você pode melhorar. Tem a letra F aqui? Letra F, não. Não. Pera, eu chego aqui, Não, porque se ele ligar o F, ele não vai ter resultado. O F, a gente pode encaixar ele na letra N. A letra N significa não ligar. Então, as pessoas, quando eu comecei a emagrecer, quando eu comecei a ter esse processo de reeducação alimentar, eu tive que me afastar de amigos, família e outros locais em comuns. Por quê? As pessoas não tinham o mesmo objetivo e a mesma visão que eu. E aí elas ficavam me oferecendo comida, bebida. As pessoas começavam a falar, o Jefferson começou a fazer uma dieta, ficou fresco, não quer mais saber dos amigos. Então, você liga o F aí nessa hora. Então, é o não ligar. Então, o não ligar, a letra N, é como se fosse o F. Então, eu tive que me afastar realmente. Teve até uma ocasião, um colega meu, que ele é meu padrinho eu sou padrinho de casamento dele. Quando foi o chá de bebê do filho dele, eu fui, levei o presente, marquei minha presença e ele comprou esfirra, pizza, cerveja, um monte de coisa. E ele, come? Não. Come não. De tanto não que eu tava falando, e ele não se ligou, eu falei, acho que já deu minha hora, eu tô indo embora, já fiz o que eu tinha que fazer, para não me indispor. É porque você acaba sendo antissocial, né? E as pessoas não entendem. Às vezes elas te criticam porque você fez isso. Mas depois que você mostra o resultado, o porquê daquilo que você estava fazendo, aí elas te entendem. Então, no começo, você é criticado. Depois, você vira referência. Hoje, eu estou nessa fase de ser referência para essas pessoas. E é isso que me motiva. Então, assim, toda referência tem sua referência. Todo fã tem seu ídolo. E no caso, você é meu ídolo. Eu sou seu fã. Obrigado. Eu sei que eu sou isso para alguém. E é isso que me motiva a não parar o que eu faço. E foi por isso que eu decidi fazer o livro, que é para ajudar melhor essas pessoas ou para ajudar quem eu nem posso ter contato. Porque eu sei que minha rede social é muito limitada.
Então, o livro talvez tenha um alcance, eu até falei em um dos podcasts que eu participei, o livro vai chegar onde os meus pés não vão. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Porque eu entendi que isso é o meu propósito e a minha missão de vida. De uns anos para cá, com os preparos que eu venho tendo, eu identifiquei que esse é o meu motivo de estar aqui nesse planeta, Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito e a minha missão de vida. Ajudar as pessoas com o que eu fiz comigo. Então, nada que acontece com a gente é por acaso. Tudo tem um motivo. Quando a gente descobre esse motivo, quando a gente entende isso e a gente assimila, tudo fica mais fácil. Que nem você, quando aprendeu a dirigir, não entendia muito bem. Depois que você assimilou, você dirige hoje por osmose. Você nem percebe. É igual piscar. Você pisca, você presta atenção quando você está piscando? Não. Você presta atenção quando você está respirando? Não. Então, quando você entende o seu propósito e a sua missão de vida... Se torna automático. Para as pessoas parece que aquilo que você faz é fácil, porque você faz aquilo de forma tão prazerosa que aquilo contagia as pessoas ao seu redor. E eu entendi que isso é o que eu tenho que fazer daqui para frente. Eu tenho prazer em fazer tanta coisa. E o que eu faço sempre com prazer. Hoje de manhã eu fui treinar. Estava tão empolgado, coloquei o calçado e fui treinar na academia do condomínio. Aí eu estou treinando, minha esposa foi fazer uma lavagem no Portocate, que tem aqui subcutâneo, porque ela teve câncer também. Ela olhou para mim e falou... Você está treinando de botina? Eu estava de botina no pé, cara. Eu estava tão entusiasmado, eufórico para ir treinar, com prazer de fazer aquilo que eu gosto, que eu coloquei a botina no pé e nem percebi. Só fui perceber que ela foi fazer esse negócio no Portocade na Oncoclínicas. E aí ela foi se despedir de mim. Você me treinar de botina? Ai, se essa moda pega. Eu já esqueci o celular e já esqueci o fone. Eu tava tão empolgado em ir treinar que... E deixou lá e acabei ainda. deixando, porque eu acompanho o treino pelo celular e o fone para me isolar do planeta, né? Aí eu ligo aqui aplicativo de música. E em casa todo mundo te acompanha? Ou você... Só moramos eu e minha esposa. Eu não tenho filhos. Eu até coloquei no livro, né? Eu sou pai de pet. Eu tenho 4 cachorros e 4 gatos. Você gosta muito? Nossa, eu adoro o animal. É minha paixão. E a minha esposa, ela também é pós-bariátrica. Só que devido a alguns outros problemas de saúde, ela ainda não está na mesma pegada que eu. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir convertê-la. Acredita nisso que vai dar certo. Ela gosta de atividade física, só que ela ainda não entrou na pegada. Mas em breve ela vai entrar na jogada. Jefferson, quem quiser te encontrar? Só me seguir no Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem... O canal do YouTube eu não costumo, como eu te falei, eu não sou muito de rede social. Então eu gosto muito do pessoal... No Instagram você tá como? O Instagram é o... Se procurar lá como Jefferson Chiesi, é o J e 2 Fs. E o Chiesi, olha só que engraçado, é chinelo com maionese. Ou se você jogar direto @jchiesi, você também vai me encontrar, tá? Então, através do Instagram, você acompanha aí as postagens que eu marco o Valdir todo dia. Ele é bem diferenciado. Eu devo encher o saco dele todo dia. Eu marco o Valdir, minha personal e a academia que eu treino. Se me enchesse o saco, eu nunca postaria, né? Mas não posso falar para você que... Em breve, uma das maiores satisfações minhas vai ser marcar o Valdir, a minha personal e a Academia Gaviões lá de Mogi. Opa, quem sabe um dia isso acontece. Sim, vamos marcar para tua personal vir aqui, vamos bater um papo com ela também. Bora, a gente marca com ela. Você tem o Nutri também, não tem? Não? A nutricionista é a da clínica da bariátrica, ela que me assessora. Ótimo. Aí toda a parte de cirurgia, de suplementação vitamínica, porque eu tomo B12 a cada 15 dias, tomo um coquetel endovenoso a cada 4 meses. E aí a nutricionista lá da clínica, ela só revisa. Na realidade, é só a manutenção. Ela olha pra minha cara, ela vê como é que eu tô, faz a bioimpedância em mim, ela fala, Jefferson, você tá de parabéns. Você sabe o que eu queria te perguntar, Jefferson? Eu e você, nós somos ex-obeso, somos bariátrico e nós não temos cara de bariátrico. Você já viu? Você viu Todo mundo fala isso, você não tem aspecto de morto. Mas por quê? Por que essas pessoas são assim? Porque elas não querem nada com a vida? Valdir, eu acredito que é por conta de não seguir o que os médicos falam. Porque eu acho que o aspecto de velhice e de
cadáver que um bariátrico geralmente pode ficar, é porque ele não faz a suplementação correta. Não é só a suplementação de alimento. Tem suplementação de vitaminas, porque o nosso corpo, nosso sistema digestivo, ele não é igual era antes. Então, uma das primeiras coisas que o bariátrico tem que entender é que você nasceu de novo. Tanto é que a dieta, depois da cirurgia, é igual a dieta de um bebê que acabou de nascer. Papinha, então, se você não entender isso, você não vai ter uma condição, uma resposta boa do teu organismo. Por isso que eu acho que a pele fica pálida, fica ressecada, parece que tem fica caído, fica estranho. Então, eu associo isso à hidratação e à alimentação e à suplementação adequada, desde o início. Eu acredito nisso. Não sei se essa é a resposta, mas eu acredito nisso. Sim, eu te fiz essa pergunta também porque é esse tipo de situação que eles não se cuidam que ficam assim. Por isso que eu te fiz... Uma coisa que me marcou bastante, no dia da cirurgia, a gente termina essa cirurgia e já sai andando. É incrível. Eu já cheguei no quarto, a médica já falou, pode levantar, você tem que caminhar, que é para liberar os gases, né? Então, é legal que a gente anda sozinho no corredor. Ninguém quer ficar do nosso lado. O corredor é só nosso. Você fica andando pra lá e pra cá. A enfermeira... Eu tive uma fase dessa aí, minha mulher e meu filho ficaram com vergonha de mim. Eu estava no estacionamento, eu estava no banheiro, os dois sentadinhos lá fora me esperando debaixo da janela do banheiro. Aí entra um cara, o cara fala assim, nossa senhora, tem um cadáver lá dentro do banheiro. Os dois, ó, levantaram e saíram, não queria nem ver que eles estavam comigo. Faz de conta que nem te conhece. Uma mensagem que essa enfermeira me deu, e isso eu vou levar para minha vida. Ela falou, Jefferson, passe pelo que você passar. Faça o que você quiser. Não deixe de tomar as vitaminas que o médico te mandar. Pode ser que a vitamina que ele te passou seja cara, você não tenha como tomar, volta nele e pede para ele trocar, que ele vai te recomendar uma que caiba no seu bolso, mas não deixe de tomar. Não sei se você sabe, mas os problemas de saúde que o Faustão teve recentemente foram associados à não suplementação. Negligência dele, né? Dele mesmo. Problema do coração, do rim, porque ele não suplementava as vitaminas no corpo dele. Nossa. Recentemente, num dos retornos meu na clínica, eu tive contato com uma senhora que fazia 13 anos que fez a bariátrica e ela não fez a bariátrica nessa clínica, ela fez em outra clínica e o médico não orientou ela a fazer essa suplementação. Nossa, ela era totalmente debilitada, cheia de problemas de saúde. A partir do momento que ela passou na clínica que eu faço lá o acompanhamento e ela voltou a suplementar de forma adequada, ela falou, tô me sentindo outra pessoa. Olha que bacana. Então eu percebo quando eu tô precisando suplementar, porque é como se a bateria fosse acabando. Sim. A gente vai sentindo um desânimo. É porque nós não temos o nosso estômago, né? Então a gente precisa os nutrientes necessários, porque o estômago onde ele armazena toda a alimentação e vai distribuindo o que você precisa de vitamina. E nós não temos mais. Né? Então... Que nem eu falo nos treinamentos, eu sempre combino com o pessoal. Pessoal, ó, o treinamento nosso vai das 8 até as 17. Que horas que nós vamos almoçar? Tal hora. Que hora que nós vamos fazer um intervalo na manhã e um na tarde? Aí eu falo para eles, me avisem. Por quê? Eu não sinto fome. Se deixar rolar, eu vou embora. Tanto é que já teve ocasião. Um aluno levantou a mão, eu falei, pode perguntar. Ele falou, não, professor, eu queria saber que hora que a gente vai almoçar. Eu olhei no relógio, era 15:50. Falei, caramba, vocês não me avisam, que a gente estava empolgado aqui com a aula e foi embora. Então, assim, eu não sinto fome. Quando que eu percebo que eu preciso me alimentar? Quando a minha glicemia cai. Aí eu começo a sentir uma tremedeira uma agitação, assim, suadeira. Aí eu falo, não, eu tenho que comer alguma coisa, porque senão vai dar ruim. Então, é você aprender a fazer a leitura do teu corpo. O corpo fala com a gente. Só que o obeso, ele sente fome a todo momento. É psicológico a maioria das vezes. E a gente agora, nessa nova condição de corpo e de mentalidade, a gente aprende a fazer a leitura e respeitar o corpo. Respeitar. Esse é fundamental. Meu irmão querido Jefferson, papo bacana. Primeiro de muitos. Amém. Quando você estiver em São Paulo, a gente vai conversar mais um pouco. Ou e você ir pra Mogi, quem sabe eu vou para Mogi, eu vou. Principalmente treinar na Academia Gaviões lá de Mogi, não é? E eu quero te chamar numa próxima vez aqui pra gente bater um papo. Se puder trazer a personal também, né? Bacana. Que isso é muito bacana. Se quiser, vocês têm que seguir aqui o @ da Academia, do Academia Podcast da Gaviões. Se inscreva, ative o sininho e estão aí.
Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Jefferson, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Valdir, de coração. Obrigado por ter aceito, obrigado pelos presentes. Imagina, né? Esse agradecimento que eu te fiz aí não representa tanto quanto o seu exemplo, a sua inspiração representou para mim. Então, eu espero que tenha aí um efeito, tenha te tocado de alguma maneira, mas o que você passa pra gente no teu dia a dia, nas tuas redes sociais, representa muito mais, porque eu procuro acatar aquilo que você recomenda. E isso é o que faz a diferença. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigadão, meu irmão. É isso aí, gente. Mais um final de um bate-papo aqui da Academia Gaviões Podcast. Até a próxima. Isso aí, queridos.